volta com a segunda parte do nosso programa, lendo a carta do nosso querido Rustenei, lá de Santarém, no Pará. Aí você diz assim, em seu livro, ao falar dela, de quem? De Maria de Magdala, o senhor é categórico em afirmar que ela nunca havia sido prostituta, até faz exaltação de suas virtudes como aquela que ele amava mais e que veio a causar espécie nos outros discípulos, espécie de ciúme. Na verdade, é aqui que eu já começo no que eu falei na primeira parte. Não sou eu que falo isso, Rustenei. Eu, como pesquisador, eu estou seguindo os evangelhos. Eu estou falando aqui do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que Lucas narra assim: depois disso ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Ele não está falando aqui que Maria de Madalena era prostituta, mas era uma obsediada. Eu estou me referindo como pesquisador, como teólogo, como escritor do que está no Evangelho de Lucas. Então veja a minha posição aqui, você está colocando que o senhor afirma que ela nunca havia sido prostituta. Não sou eu que afirmo, não. Quem afirma é Lucas. E eu tenho que trazer, porque se eu for falar para teólogos, pastores, padres, que Maria Madalena era uma prostituta, eles vão achar que eu não conheço o Evangelho. Embora muitos padres falem sobre isso. Mas nós vamos explicar, porque aqui eu falei exatamente como pesquisador. Então eu estou colocando o que Lucas coloca sobre ela. O segundo é ninguém menos que o inovidável ícone do espiritismo, alguém que, parafraseando João Batista, eu não sou digno de lhe atar as sandálias. Estou falando de Chico Xavier. Eu também, meu irmão, concordo com você. Eu tive a felicidade de conviver com o Chico e, olha, foi uma das criaturas nesta encarnação que eu coloco. Primeiro, o Chico Xavier. A aura do Chico, a energia do Chico, a voz do Chico, o comportamento do Chico era uma coisa sublime. Do coração daquele homem só saía luz e bondade. E quando eu conheci Chico, eu era neófito no espiritismo. Eu nem me considerava ainda perfeitamente espírita. Eu ainda era um católico, meio pé atrás, porém a minha faculdade mediúnica me perturbava muito, e foi que eu fui ao Chico ainda como neófito. A primeira vez que eu fui ao Uberaba, eu fui como pesquisador. Eu fui anotando, entrevistando pessoas nas ruas de Uberaba, motorista de táxi, qualquer pessoa, estudante, lojistas. Eu fiz pesquisas dentro de Uberaba sobre Chico Xavier antes de conhecê-lo. E eu via, uns diziam, ele é um pai para nós. O motorista de táxi disse assim, se não fosse o Chico, o senhor não estava aqui pegando meu táxi. Então ele é um homem que nos dá até o pão de cada dia, porque as pessoas que o buscam vêm nos dar emprego, vêm nos dar trabalho. Então eu sou admirador do Chico, Rustenei, talvez até antes do que você. Então, meu irmão, eu gostaria que você e outras pessoas me vissem não só como um espírita, mas como um professor, como um teólogo, como um pesquisador. Eu dirigi um grupo de pesquisa do CNPq durante 5 anos, sobre textos sagrados, sobre a origem. Então, eu às vezes brinco comigo mesmo nas minhas conferências, dizendo assim, eu sou um tipo, como aquela música do Gonzaguinha, há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente dizendo que não. Às vezes, como cientista, eu tenho que dizer coisas que você muitas vezes não ratifica ou não encontra suporte ainda na doutrina espírita. E aí que eu me lembro do grande mestre leonês, o nosso querido Allan Kardec, quando ele diz assim, que o espiritismo, que a religião e a ciência nunca se entenderam. Aqui está um caso. Mas, por quê? Porque muitas vezes a ciência, ao seu modo, quer definir as suas coisas. A religião, ao seu modo, quer definir outras.
O Espiritismo, segundo Kardec, e a religião, e o Espiritismo e a ciência têm que caminhar lado a lado, porque um sem o outro não estão completos, segundo nos afirma Kardec. Eu também penso assim, mas eu tenho que trazer as minhas definições científicas e a base do que eu estou afirmando aqui. Então você diz assim, o senhor afirma que Pilatos deliberadamente foi o articulador, mentor intelectual e maior interessado na morte do Messias, sendo que no livro de Emmanuel voltamos para a ciência e para a psicografia. Então nós temos aqui, mais uma vez, o cientista, o professor e o espírita. Então aqui eu estou me referindo como cientista, pesquisador. O que eu estou colocando aqui no meu livro, eu tenho as referências bibliográficas de onde eu tirei. Se você for observar, existe uma obra chamada O Julgamento de Jesus, que é de Haim, que é um grande pesquisador, que foi dele que eu tirei toda essa história de como Jesus foi julgado, de como o julgamento de Jesus do ponto de vista cristão e do ponto de vista científico, histórico, judaico, tem uma diferença muito grande. Então eu trago isso para que as pessoas pensem, reflitam, nunca para criar polêmica entre ciência e espiritismo, porque o que diz Emmanuel, através do Chico, que diz André Luiz, que diz Joana de Anjos sobre Divaldo, eu nunca questionei, nem vou questionar. Quero deixar isso bem claro e nós vamos fazer esse programa em cima desse questionamento, que eu vou mostrar para você como é difícil, às vezes, você tem que separar a academia da doutrina. Isso eu tenho feito e tenho exigido até que os meus alunos de Ciência das Religiões assim o façam. Mas não sai daí que nós vamos continuar com esse e-mail que eu achei maravilhoso, porque você me deu a oportunidade de explicar o que muita gente pode ter dúvida e nunca perguntou. Não sai daí, um minuto só, já retornaremos. Até já.